E aí, pessoal, estão entrando, tá comunicando. Se vocês estão me escutando, já vai dando ok, vamos falando oi. Me escutam bem? Legal. Di já chegou também. Olá! Oi, Rê. Oi, como é que tá? Tudo bem e você? Joia, bem-vindo! O Muito pessoal tá obrigado. entrando. Nossa, tá toda linda produzida, eu aqui assim. Filtro, filtro. Temos esse poder. Olha, não sabia disso. Tem. Bota- Descobrindo. Eu ponho um bem levinho, assim, não muda muito, mas aí, ó. Dá pra colocar uns brincadeiros. Ah, esse ficou legal. Nossa, gente. Qual? Ah, isso aqui. Ai, meu Deus, como é que eu saio disso agora? Aí, pronto. Não, não achei um bom. Vai ficar assim. Não, eu ponho um, Vai, não adianta. Eu ponho um pouquinho. vai O ficar pessoal o tá nos natural. entrando. É, vamos, mas ele tá quase natural, porque eu tô maquiada dele. É só pra dar uma luz aqui, porque aqui é muito escuro onde eu tô. Nossa, eu não tenho nenhum legal aqui. Tem que mexer mais nesse negócio. Tem que tomar cuidado, porque às vezes o pessoal deixa no aleatório, já como que é, né? Ó, o E pessoal tá aí, tudo bem? entrando, Boa tudo noite, jóia, tá gente. Boa entrando. noite. Boa noite a todos. Eu hoje resolvi fazer diferente, tá? Já vou avisando. Eu tô com o computador aqui do lado, conectada, porque eu não consigo, aqui eu não consigo ver os comentários de todo mundo, ali eu vou vendo mais fácil, mas vamos, vai ser melhor. Há mais um tempinho aí, mais um minutinho, o pessoal vai entrando e a gente já começa. Então tá bom. Adorei teu quadro. Você tem uns quadros lindos na tua casa, Renata. Ah, obrigada. Adoro essas coisas meio coloridas, assim, né? Adoro. E aí, quando volta para Curitiba? Olha, semana que vem. Desde a nossa outra live, não, você foi, voltou e foi de novo, né? Não, eu tô aqui desde lá. É verdade, é verdade. É, não, eu achei que você tinha vindo, né? Então tá bom. Não. A minha irmã que diz Gente, o que eu pessoal fico tá entrando. É. O pessoal tá cada entrando, vez. quero aproveitar para dar parabéns, que ontem foi aniversário do Di. Ei, obrigado. A minha irmã que Leonine. diz que cada vez que alguém me pergunta quando que eu mudo a data. Era pra eu ter ido hoje, daí eu já tinha dito que eu ia na quinta, daí eu disse que eu ia no domingo, agora eu já tô dizendo que eu vou na segunda. Então eu vou começar a perguntar, já chegou? Mas, É tipo isso. então, pessoal, vou dando boa noite, dando boas-vindas para quem está entrando. Estou vendo algumas pessoas conhecidas aqui, é um super prazer receber. Tem os convidados também do Di. Esse é o terceiro episódio do Conversas Poderosas comigo, Renata Sá. É um momento a gente conversar. Conversa poderosa para mim é qualquer conversa que a gente possa se colocar em movimento, ter insights, momentos ahá, como eu gosto de falar, né? Pode ser utilizando alguma técnica, como eu trabalho formalmente com técnicas de coaching, de mentoring. Eu tenho um método chamado transformação integral, que eu utilizo para algumas conversas profissionais, vamos dizer assim, né? Em atendimento. Mas a conversa poderosa no dia a dia acontece com amigos, com parentes, acontece com a gente na frente do espelho, também com a gente mesmo. Acontece. Então, assim, esse é o meu conceito de conversa poderosa. Recebo hoje com um enorme prazer Di Peroni. Ele vai dizer o que ele faz, o que ele está nesse momento. Ele é um multipotencial também, tá vendo aí? Mas nós já nos conhecemos de algum tempinho, também a partir de processos de treinamento, processos de conversas poderosas, parcerias em projetos, né?
evoluiu aí essa conversa poderosa para muitos episódios de Conversa Poderosa. E eu começo dando boas-vindas ao Di, perguntando, Di, se apresenta, fala o que está fazendo, fala da cor, fala, e também já emenda respondendo, que é uma conversa poderosa para você. Tá bom. Primeiro, obrigado, Rê, pelo convite, por me considerar uma pessoa para estar aqui nessa conversa poderosa, que eu fico muito feliz com... Fico muito feliz com o convite, com a oportunidade e também de ouvir sobre isso. Bom, eu sou Di Peroni, esse é meu nome artístico. Hoje eu sou ator, produtor cultural. Me chamo Diogo Peroni e sou formado em psicologia, fiz carreira em RH na área de treinamento e desenvolvimento humano e estou aí hoje nesse meio a meio, né? Resolvi assumir algo que eu queria há muito tempo atrás, né? Desde a adolescência, que era ser ator e estar nesse meio cultural e artístico, mas ao mesmo tempo continuei com o pezinho no RH e no desenvolvimento humano. Então hoje eu trabalho com as duas questões, né? Estou envolvido em projetos culturais, em editais e tudo mais, e ficou rimado isso agora, né? Ficou uma poesia. E eu vi treinado, né? E também com consultorias em RH na parte de treinamento e desenvolvimento, né? Hoje eu foco mais nesse campo mesmo de treinamento, que é uma coisa que eu adoro falar, adoro conversar, adoro dar aula, e é muito louco isso, Rê, porque quando eu era criança eu dizia que quando eu crescesse eu ia ser professor. Só que ao longo do crescimento eu comecei a pensar, não, mas professor não é para mim, não sei o que e tal. E hoje eu vejo que eu estou nessa área, eu sou professor, só que não lá da escola, né? Tem um outro campo. E o que é Conversas Poderosas? Olha, para mim, é muito parecido com o que você falou, na verdade. Eu acredito que a conversa poderosa é aquela que gera reflexão na gente. No mínimo, me gere uma reflexão. Não quer dizer que eu vou mudar por causa dessa conversa, mas essa conversa ela me impacta de alguma forma. Ela faz com que eu olhe para de repente, um pontinho ali na parede, eu já vou olhar de um jeito diferente esse pontinho por causa de uma conversa que eu tive com alguém. Ou seja, ela gera esse movimento de no mínimo, uma reflexão, de ter uma percepção nova, diferente. Eu acho que isso já é uma conversa poderosa. E, para mim, não necessariamente ela está aqui na fala, né? Não é algo... Porque a gente conversa com o corpo, né? O corpo fala muito mais, inclusive, do que a própria boca em si. Então, acho que às vezes o apreciar uma outra pessoa, observar uma outra pessoa, o jeito que ela fala, o jeito que ela faz, o jeito que ela interage. Mas o corpo, né? Essa expressão que somos enquanto seres humanos, isso pode gerar em mim, sim, um diálogo interno, uma reflexão, e isso é poderoso. Exatamente. É isso aí. Conversas poderosas a qualquer momento a gente pode ter. Agora me diz, qual é a tua memória? O que você lembra de conversa? Você sabe que eu começo meu quadro assim. O que você lembra de conversa poderosa que a gente teve? Que tipo de conversa poderosa que a gente teve? Se foi treinamento, se foi... Que técnica que você lembra? Se você lembra de alguma técnica ou se foi informal, né? E começamos por aí e a gente discorre o tempo. Tá, é muita coisa para pensar, Rê, mas porque assim, só para dar um contexto, né? Eu conheci Renata através de um projeto de desenvolvimento, de treinamento. A Rê foi indicada para mim, eu conheci ela e a gente começou como qualquer outra relação profissional, né? Vai lá, apresenta, conhece, entende o que a Renata e a integralidade oferece para o mercado e tal. Vamos para a execução desse treinamento, a gente fecha esse contrato. E aí começa a surgir uma empatia maior, né? Uma simpatia entre nós dois. E eu vou, a partir do projeto, eu passo a fazer uma terapia integrativa com a Renata. Eu vou para um outro campo também de autodesenvolvimento. E aí, por que eu fiz esse contexto? Porque uma das coisas muito fortes que eu me lembro, Rê, eu não vou lembrar a técnica, o nome, o jeito, mas foi um tema que a gente conversou naquela sessão de terapia, e você fez uma técnica de uns papeizinhos e colocou no chão. Adoro! Posições perceptuais. Oi, como? Posições perceptuais, da programação neurolinguística. Isso, eu lembro que eu tive que interagir com aquelas posições, eu não lembro se era eu em posições diferentes ou se era
pessoas, eu não lembro o que você colocou nos papéis no chão para eu fazer, mas eu andava, né, de acordo que conforme eu ia em cada um desses papeizinhos que estavam no chão, eu interagia de um jeito diferente. E aquilo me colocou num choque, acho que essa é a palavra, né, porque eu me vi num lugar que eu não queria estar, eu não queria estar vendo aquelas pessoas daquele jeito ou falando com aquelas pessoas daquele jeito. E aquilo eu me lembro que aquele dia foi uma coisa que mexeu bastante comigo. Até porque para poder explicar para o pessoal, né? Eu não trabalho só com coaching e com mentoring, que eu falo que são processos racionais, né? Eu trabalho também com terapias integrativas. Mais uma técnica que eu uso tanto na terapia quanto nos processos de atendimento e desenvolvimento de liderança é a programação neurolinguística, técnicas de programação neurolinguística. E esse exercício que a gente fez, eu gosto muito, eu fico em mim mesma várias vezes, quando eu preciso, e faz sim a gente se movimentar e ter um olhar mais empático, né? Porque a gente faz se colocar na posição na minha posição, se colocar na posição do outro, colocar na posição de um observador da situação, né? E a programação neurolinguística, elas são comandos que a gente faz, comandos através de uma... A gente até fala que é uma hipnose, né? Que é um jeito de hipnose, mas não é a hipnose que a gente conhece, tá? Não vou fazer ninguém cacarejar, não vou fazer ninguém no palco. Não é isso. Na verdade, é um comando, a gente entra num tom de voz que dá um comando para o cérebro de quem a gente está atendendo, para eles serem induzidos, né? E se colocar naquela posição, aceitar estar naquela posição. E é uma viagem, para mim, é deliciosa. Agora que eu sei fazer a técnica, é deliciosa. Mas ela promove mesmo essa reflexão e ela é bastante poderosa. É isso mesmo. É uma conversa interna poderosa, né? Foi. Aquele dia eu fui para casa bastante intrigado, irritado comigo, né? Eu percebi coisas, né? Aquilo me fez perceber, olhar para coisas que talvez que eu não estava conseguindo ou não querendo. Então, realmente, aquele dia foi um dia muito poderoso, digamos assim, né? Agora, de conversa, a gente já teve tanta, acho que cada conversa com você dá uns insights, uns negócios assim que sempre me põem a pensar. Com você é sempre uma conversa poderosa. Com você também, gente. Com todo mundo que eu chamo aqui, são conversas poderosas porque promove. E isso que é legal da conversa poderosa, porque por mais que eu estou atendendo você, eu estou me colocando à disposição para te apoiar no teu processo, eu também estou passando por um processo, porque eu também tenho algumas observações. A gente fica sem julgamento, né? A gente não está julgando a situação, a gente se entrega mesmo. E o que é mais legal, a gente teve realmente várias. A gente utilizou com técnicas de terapia, a gente também utilizou algumas técnicas de coaching, próprio treinamento, você participou comigo também, né? Mas eu quero fazer um link com a sua atividade, que é a arte, porque promove aí uma integração, uma sinergia com o trabalho da arte, né? E acho que é interessante do pessoal a gente fazer esse link, que é como uma conversa poderosa pode ser apoiada por processos da arte, né? Com as técnicas que você vai também falar alguma coisa, e o quanto isso desenrolou, né? Esse foi um momento específico que você falou dessa técnica que a gente utilizou para uma situação específica que a gente tratou, né? Mas no dia a dia, o quanto mais desenrolou isso para você, o quanto você está aproveitando, ou quanto isso promoveu outras conversas aí no seu dia a dia com a arte? Conta aí pra gente. Então, vamos lá. Acho que a arte, ela por si só, ela é uma conversa poderosa. A arte, para mim, pelo menos, né, na minha definição, não é nada acadêmico, né? Mas para mim ela é a expressão da maior pureza da alma da gente, né? Quando eu falo alma, não estou falando no sentido espiritual ou de religião, mas é algo que está dentro de nós e que é maior do que só o físico e o pensamento. Então, quando eu penso na arte, ela sempre foi muito provocadora para a humanidade, né? Tanto que quando a gente pensa historicamente falando, né, em movimentos ditatoriais, os primeiros lugares que são atacados ou que são suprimidos são educação e arte. Por quê? Porque elas nos fazem pensar, elas nos fazem
é questionar as coisas. A arte é muito, acho que um dos papéis dela que é muito importante na existência humana é o papel de questionar. E nesse sentido, então, por que eu falo isso? Porque se você for no museu e olhar uma obra, um quadro, e não tem explicação nenhuma, não tem a filipeta do lado ali, né? Tem um nome bonito para isso, gente, eu não sei. Mas tem ali a explicação bonita sobre o quadro, a arte, né? Tela em óleo, tinta a óleo, não sei o quê. Por si só, ela vai refletir em você de alguma maneira, porque naquele momento, quando você está contemplando aquilo, é você dialogando com você mesmo, com as tuas percepções, com a tua vida, com a tua história. É um processo consciente e inconsciente acionado por causa de uma imagem, uma obra de arte. E ali mesmo você já pode sair provocado por várias coisas. Eu sou da arte do teatro, da arte da cena, onde você tem o contato visual, auditivo, com algo que está acontecendo no palco, no teatro ou no audiovisual, né? Aqui nesse momento nós estamos, inclusive, num audiovisual. Ali, esse tipo de interação, ela ainda parece, para mim, ela é mais profunda, porque você está ouvindo, você está vendo. E se eu estou num teatro, tem cheiro, tem luz acontecendo junto, né? Tem som, tem um monte de coisa. E eu não consigo passar em branco por uma peça de teatro. Ela vai fazer alguma coisa comigo. Então, é nesse lugar que eu vejo que a arte, sim, ela é muito poderosa e ela, dentro daquilo que nós falamos no começo, né, de o que é uma conversa poderosa, a arte, para mim, o tempo todo ela é uma conversa poderosa. Ela só não vai ser se eu não me perceber nesse processo ou não tiver... Sabe, quando você vai no museu e você fala assim, não entendi nada disso aqui, mas é porque você não se colocou à disposição de... Né? Então aí eu acho que a arte não vai chegar nesse lugar de te pôr em questionamento. Senão, você pode assistir uma peça clássica, um chapeuzinho vermelho. É um toque diferente, é uma luz, é um figurino que a gente não sabe, mas o estudo que é feito, gente, para tudo que vai para a cena é muito grande. Para a gente que está só assistindo, parece assim, que legal, eu vi a Chapeuzinho Vermelho. Mas às vezes é o figurino dela, é um laço, é um negocinho, que aquilo desperta em mim um negócio e falo, peraí, mas isso me causou aqui uma reflexão, me levou para um pensamento. Pronto, gerou aí uma conversa poderosa. Como que eu desdobro isso para a arte, né, daquele momento e tantos outros momentos? Eu acho que é essa atenção, é tentar, não é sempre, não vou mentir, mas de vez em quando é trazer para a consciência essa coisa, por exemplo, aquele exercício da percepção, né? Quando algo me acontece e me desperta, ou eu estou num ambiente onde eu estou muito centrado só no meu olhar ou só na minha visão, eu tento, mas peraí, deixa eu tentar observar isso de fora, deixa eu olhar isso de fora para ver como é que é, né? Que é o papel do observador. Deixa eu entender como é que o que está se passando com essa outra pessoa. Então, em momentos de conflito, até mesmo num ensaio ou qualquer outra coisa que está acontecendo, acontece conflito, a gente é ser humano, né? Então, tem horas que eu dou uma recuada, sim. Mas é um processo de desenvolvimento e de autopercepção. É chegar naquele momento e vir uma luzinha aqui na consciência e tirar o pé do freio. Nem sempre acontece. Às vezes vai no embalo, mas tem vezes que vem a ser, peraí, dá um tempo, observe. E por isso que é um momento poderoso, né? Porque por mais que a gente está nesse, às vezes a gente está nesse automático do dia a dia, que a gente está na rotina, no caso eu não tô falando de palco, né? A gente está na rotina, está no dia a dia, ou, por exemplo, no momento dentro do teatro que está na rotina, já incorporou e está seguindo, esses momentos que a gente consegue parar e refletir, às vezes são segundos, mas eles são poderosos exatamente por essa reflexão que faz, né? E aí porque que eu acho se eu não tivesse passado por aquele momento com você, isso não ia estar registrado, né, instalado em mim, para que nesses milésimos de segundo isso se manifestasse de novo. No teatro a gente trabalha muito com isso, né, o porquê que o principal instrumento do ator é o corpo. Porque o corpo precisa passar pela experiência, o corpo precisa sentir. E aquele dia, esse exercício que você trouxe, ele é um exercício de corpo. Não é só terapêutico, não é só da fala. Por quê?
Parece assim, né? Vou usar um termo, desculpa se eu for muito ruinzinho, mas parece bobinho. Ah, é um papelzinho no chão. Mas você me faz eu sair do lugar onde eu estou, me movimentar. Este movimento gera uma série de sensações no meu corpo, no meu organismo, e que vai ficar registrado, e que ficou registrado. E aí acontecem os pequenos segundos poderosos, porque o registro foi feito. E é uma semelhança muito grande aqui com o trabalho de ator, porque a gente, num processo de montagem, Rê, se eu tenho 3 meses de montagem, eu vou ensaiar a peça no último mês ou nos últimos 20 dias. O restante é todo o trabalho corporal, é todo o trabalho este corpo precisa passar pela experiência. Então, por isso que eu falei, né, que naquele momento que para mim a conversa poderosa não é só o que a gente fala, mas é o que o corpo do outro faz por mim ou para mim e o que o meu corpo também faz, porque isso reverbera na gente. Ai, falo demais, desculpa. Não, é simples, a conversa é assim mesmo, é assim mesmo. Aqui esse momento é assim. Eu quero aproveitar, tem um pessoal que entrou, deixar um alerta, e para quem vai assistir depois também, porque fica gravada essa live dentro do meu perfil, e depois no perfil do Di também a gente vai colocar lá, né? Mas eu tenho dos meus ao vivo, dos meus vídeos lá, tem a série, né? Conversas Poderosas, as pessoas podem assistir. Mas é para lembrar. A gente tem o perfil do Di tá linkado aqui, quem quiser seguir para conhecer o trabalho dele também, e os trabalhos as outras atividades que ele faz, pela Flor, né, a produtora e tudo mais. E no meu link na bio, vocês podem se cadastrar para receber o material extra, tá? O material adicional. Vai se cadastrar, não precisa informar nada, é só entrar no canal do Telegram. Alguns materiais já foram disponibilizados agora, tá uma fila de material. E, por exemplo, uma dica sobre essa técnica do posições perceptuais, não é uma técnica minha, é uma técnica conhecida da programação linguística. Inclusive, eu escrevi sobre ela no meu primeiro livro, que eu sou coautora, num dos livros que eu sou coautora. Então, ela não é uma técnica minha, é uma técnica que a gente utiliza. E aí eu engato para falar uma coisa extremamente importante que o Di está falando, e é só para a gente deixar isso assim, nivelado todo mundo, né, na mesma página. Experiência, a gente passa por ela, a gente não escuta sobre ela, a gente não pode só ouvir relato da experiência, a gente tem que passar pela experiência. E aí é que eu falo que tem o link entre a arte, né, que é uma experiência lá como ator, como a experiência de se colocar à disposição de um papel e de uma obra, né, com os processos de desenvolvimento, de desenvolvimento das pessoas. Tem que passar pela experiência. Existe todo um set, isso que você explicou de como que foi, os papéis, tal. Claro, as pessoas têm que passar pela experiência, mas exatamente tem os elementos mesmo que a gente entende que tem que ter por trás, o cuidado que a gente tem que ter com o ambiente, o cuidado que eu tenho que estar em atenção com você, te percebendo, não é sobre a Renata que está falando lá, é sobre o Di que estava na minha frente, né, para receber, para ser apoiado por aquela técnica. Então, tem todo um trâmite que a gente tem, uma visão sistêmica que a gente tem que ter naquele momento para te proporcionar uma experiência. E é a sua experiência, eu não tenho nem como julgar a experiência, eu tenho que só acompanhá-la, né? Ser um apoiador do teu processo, né? Então, nós somos apenas agentes de transformação, é esse o papel. E realmente é muito... eu falo que é uma das técnicas da programação linguística que parece boba, parece simples, mas mexe bastante mesmo com a gente, assim, né? Coloca a gente em posições que a gente normalmente no dia a dia no automático não se coloca, né? Mas, Gi, me fala um pouco, porque eu quero pegar um pouquinho antes, tá? Porque daí você quando a gente fez essa atividade, você já estava, já tinha feito esse reposicionamento, você ainda estava, como hoje, né? Trabalhando com a consultoria, em treinamento e desenvolvimento, mas você... já estava no processo, já tinha decidido o teu reposicionamento de carreira. Você já estava atuando. Já. Mas, então, um pouquinho antes, como é que foi esse definir teu processo? Porque persistiu, está aí tendo sucesso, tem umas grandes coisas para vir aí, né? Que estão sendo por lançar aí. Mas como é que foi esse processo de reposicionamento? Eu também passei por reposicionamento. Eu gosto das pessoas entenderem que todo mundo pode. Se é o teu desejo entender, todo mundo pode. Então, como é que foi o teu processo de reposicionamento? Como é que você identificou? E
Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá. Eu acho que tem a ver muito com o momento de vida, né, óbvio, mas também com uma crise de valores, vou colocar dessa maneira. E eu acho que ele nasce já com o posicionamento que não foi tomado lá atrás, né? Então, quando eu queria ser ator e não fui para aquele caminho naquele momento, isso ficou guardado numa gaveta que eu até então achava que estava morto e enterrado. Para mim, a questão ator e teatro tinha... Sabe aquela coisa assim, a era da adolescência passou, ficou, tá resolvido, vamos tocar a vida. Eu retomo o teatro em 2016, por hobby. Eu fiquei 12 anos sem fazer teatro e sem ir assistir uma peça de teatro. Uau. Eu não ia. E hoje eu entendo que também era meio que um bloqueio, tipo, eu não quero ir assistir porque em algum lugar isso me machuca, não sou eu que estou fazendo, eu só estou vendo. Né? Então eu fiquei mais de 12 anos sem pisar num teatro nem para assistir. E aí o que acontece? Eu volto então para fazer em 2016 como hobby, busco o teatro como autodesenvolvimento, eu quis o teatro para desenvolver algumas coisas na minha vida, eu queria me colocar em desafio porque isso é uma coisa legal do teatro, sabe? O meu perfil é um perfil mais de segurança, né? Para quem não entende de perfil comportamental, depois procura a Renata, vai fazer o teste de perfil e fazer não é monitoria, meu Deus, como é que é a palavra? Fugiu? A mentoria? Mas enfim, oi? A mentoria, você está falando? Faz o teste, depois tem aquela conversa poderosa, né, do teste, vocês vão entender Análise de perfil. Isso, análise de perfil. É a devolutiva. Isso. Vocês vão entender do que eu estou falando. Então, assim, o meu perfil é um perfil mais seguro. Eu preciso me sentir seguro nas coisas. Então, assim, eu nunca vou pular de paraquedas, eu morro de medo. Não é o tipo de autodesenvolvimento que serve para mim. Nunca? Nunca mesmo? Não, por enquanto, nunca. Não sei, mas a princípio nunca. E quanto mais velho eu vou ficando, mais nunca vai ficando também. O teatro me dava essa segurança para eu me desafiar em algumas coisas, porque viver um outro papel, uma outra pessoa, colocar isso na sua pele, é muito desafiador. Mas eu estou num ambiente relativamente controlado. Tem aqui o palco, tem a coxia, tem direção, tem luz, tem começo, meio e fim. Então, eu busquei isso como autodesenvolvimento. Só que isso começou a mexer tanto, e aquilo que eu achava que estava morto e enterrado só estava numa gavetinha esperando para ser aberto. Então, em 2016 eu faço isso e isso vem com muita força. Essa vontade de estar no palco retoma com muita força. Juntando com isso, eu vinha de um processo de uma perda muito significativa para mim, que foi a perda da minha segunda mãe. E eu tive duas perdas muito grandes na vida. A primeira foi da minha mãe biológica, que eu era criança. Isso já me deu um olhar de vida que é tipo, cara, tem que aproveitar as oportunidades enquanto dá tempo, porque minha mãe faleceu muito nova. Aí vem a vida e dá esse outro baque, tipo, e a primeira foi de uma hora para outra. A segunda foi por uma doença, eu acompanhei o processo da doença. Então, olhar para tudo aquilo e vendo a minha mãe indo aos poucos e com toda uma vida pela frente, também já trouxe para mim essa coisa do tipo, para que eu vou ficar me demorando para as coisas da vida? Então, essa segunda perda também, e eu estou lidando com ela ainda em 2016, e o teatro vem. Quando o teatro vem e ferve tudo isso, e eu estou lidando com essa situação de tem que aproveitar a vida, porque a vida pode acabar a qualquer momento, eu estou numa situação profissional onde eu estou em conflito. Em conflito com o que eu estou aplicando, com aquilo que eu aprendi, que eu desenvolvi, e que eu acreditava enquanto uma pessoa de RH, versus um discurso cultural da empresa e versus o que eu estava vendo da gestão. Então, pega essas três coisas, põe num balaio, aí o Diogo vai buscar coach, vai buscar terapia, vai fazer um monte de coisa, e um ano depois eu peço demissão e saio da empresa. Eu resolvo que é o momento para isso, porque eu estava muito já entrando em conflito, não estava me fazendo bem. E o dia que eu percebi que eu estava indo para um caminho errado, foi quando eu estava já num patamar muito bom de carreira e eu estava precisando de uma área que chamava, eu não me lembro bem, mas era a área que eu organizava o treinamento e tinha uma área que ajudava com a execução, né? Ir atrás do coffee break, planejar a agenda do dia e tal. E eu desliguei o telefone com a pessoa, não acho que foi
eu fui relativamente grosso, não fui um grosso, mas eu falei com aquela pessoa do jeito que estavam falando comigo. E eu desliguei o telefone e toda vez que eu lembro dessa história, Renato, eu me arrepio, porque foi o arrepio que eu senti na hora que eu desliguei. Eu olhei para o telefone e falei assim, caraca, eu fiz a mesma coisa que estão fazendo comigo. E eu jurei que eu nunca faria isso com ninguém. Ali eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu só vou entrar na mesma trilha que os outros entraram. E tem uma coisa que é muito importante para mim, Rê, é dinheiro. Não vou mentir. Dinheiro é importante, eu preciso me sentir muito seguro financeiramente. Eu estava num patamar de carreira que eu estava ganhando muito bem e era dali para melhor. Só que para ir para o melhor, eu teria que ser igual às pessoas que eu já não estava mais admirando. E foi onde eu falei assim, isso não está me fazendo bem. Ou é a minha essência, ou é o dinheiro. E naquele momento, então, eu decidi ir para a minha essência e arriscar uma coisa nova. E aí aqui fica um alerta para todo mundo, que eu sei que tem muita gente que está passando por momentos de se repensar, de entender sua essência, o quanto é importante você estar aí, porque também é o motivo do nome da minha empresa, integralidade, né? O quanto é importante você estar em congruência com os seus valores. A integralidade do ser, para mim, é que a gente está agindo de forma congruente com o seu pensar, sentir e querer. Então, seus valores estavam em choque, você estava começando a agir de forma que não é o que você gostaria de se apresentar, né? Então, é um momento realmente que mexe muito com a gente. E aí, o alerta fica para, é possível você praticar, você ter técnicas, fazer autodesenvolvimento? É, mas é momento, sim, de procurar apoio, porque você precisa desse olhar não julgador, você precisa de uma conversa poderosa. Não precisa necessariamente comprar uma conversa poderosa, pagar, mas você tem uma pessoa que você confia, que não te julga, que você pode trocar, falar sobre a experiência, fazer uma troca, né? É segura. E ainda mais num perfil, que é o perfil do Di, por exemplo, quer dizer, todos nós precisamos disso, mas num perfil de comportamental, que é aquele que precisa se sentir seguro para tomar uma decisão. Então, precisa de trabalhar com fatos, se afastar do julgamento, porque a gente já se julga tanto, né? A gente se cobra tanto todo dia, né? E você falando disso, né, de que a conversa poderosa não necessariamente vem de um ambiente profissional. O que eu quero dizer com isso? Vem de você que é uma especialista, ou vem de um outro coach, de um outro terapeuta. Eu busquei isso e foi importante. Eu precisei. Sim. E eu recomendo. Eu acho que se as pessoas também passam por um momento assim de tipo, não tá legal, acho que é importante esse olhar profissional, não julgativo, porque dá direcionamentos pra gente importantes e que a gente não percebe. Mas você falou, eu me lembrei de 2 momentos muito poderosos que eu tive com amigos. E eu já estava no processo, já tinha feito, o coach eu já tinha concluído e eu ainda estava na terapia com a sofrência do largo ou não largo, saio ou não saio. Mas aqui dentro eu sei que eu já tinha tomado a decisão, só faltava coragem. Uma amiga minha, da empresa na qual eu trabalhava, um dia ela falou assim para mim, Di, você não tem nada que te segure. Você é sozinho, você não tem filhos, você não tem dívida, você tem uma certa segurança financeira. Eu, no teu lugar, eu já tinha ido. Eu só não vou porque eu tenho filho. Meu filho está na escola, eu preciso pensar nele. Eu só não vou porque eu não quitei meu apartamento. Mas a hora que eu conseguir quitar, eu vou ser a próxima da fila. Aquilo ficou martelando em mim, Rê, porque eu falei, cara, é verdade, eu tô com medo do quê? Tudo bem, pode dar muito errado, mas também pode dar muito certo. E se der errado, não vai ser um errado que eu vou, sei lá, perder toda uma estrutura de vida. E um outro amigo disse assim para mim, porque eu estava muito com uma questão que tudo que eu tinha conquistado na vida até ali, eu devia àquela empresa, que me proporcionou muito, né? Acreditou em mim, me promoveu, aumentou meu salário, aumentou o benefício. Então eu consegui comprar meu apartamento, eu consegui quitar meu carro. E eu olhava tudo para aquilo e pensava, é por causa da empresa. E o meu amigo disse assim para mim, ele foi bem enfático, ele falou, não. Foi por causa do teu trabalho nessa empresa.
Uhum. Porque se você não tivesse trabalhado, se você não tivesse feito isso, não tivesse feito aquilo, eles também não teriam te dado as oportunidades para você crescer e se desenvolver. Então, você não deve nada para eles, porque tudo que você também devia, você também já pagou com o seu trabalho. Aquilo também me deu uma luz. E a gente vive, assim, a gente, né? Tem muitas pessoas que entram nessa. Eu falo que é uma codependência. É uma relação tortuosa que a gente tem com as empresas. Eu acho assim, eu penso assim, a gente tem relações muito boas com empresas. A gente pode ter uma relação, mas é uma relação comercial que a gente tem, que tem que ser desenvolvido, a gente tem o nosso papel, a nossa responsabilidade, a gente tem que prestar esse trabalho porque a gente é um acordo, é uma relação comercial pautada por expectativas, tanto expectativas do profissional quanto expectativas da própria empresa, né? Mas eu atendo muitas pessoas que têm essa relação de dependência, achando que é quase que um síndrome de impostor, não é bem a síndrome de impostor, é quase que não acreditar de que você fez o seu papel, né? Então, a partir do momento que você passa por uma conversa poderosa, você passa por conversas poderosas, sejam as formais, contratadas de processos com profissionais, e tem muitos tipos. Eu trabalho com várias técnicas. Tem outros profissionais que trabalham com outras. Eu falo que não existe técnica melhor ou pior. Existe a técnica necessária para aquele momento, né? Ou uma conversa com um amigo que te dá um chacoalhão e fala, opa, peraí, não é bem assim? Te tira dessa sensação de que você deve algo, né? Que não é você, não foi você quem fez aquela atividade. E aí você consegue ir para o papel de que, opa, peraí, eu tenho os fatos, a sua primeira amiga falou de alguns fatos que para você são extremamente importantes. Você tinha uma segurança financeira, tinha um resultado, então você tinha algumas coisas que para o teu perfil eram importantes e poderiam te colocar em movimento, né? E o outro vem e te fala, peraí, não, olha, presta atenção, olha o seu valor, olha o seu talento, olha a sua entrega que você já fez e você já entregou e já está quitado isso, né? Você não está devendo nada para ninguém. Sabe que me lembrou uma coisa agora? Eu tive um insight agora, ó, tá vendo? Eu tive um insight, conversa poderosa acontecendo, ó. Que as pessoas me perguntam muito quando vão me contratar, quando vão querer entender o meu trabalho, se eu vou lá ajudá-las a desenvolver os seus pontos fracos. Eu tenho pavor de falar que uma pessoa tem ponto fraco. Resolver os seus pontos fracos, tá? Eu sempre falo, não, eu vou te apoiar, você ter visão, consciência dos teus gaps, dos teus pontos de desenvolver. Nós vamos identificar a necessidade de desenvolvê-los, mas principalmente a gente vai fortalecer os seus talentos. A gente vai lá e dizer o quanto você pode fazer, porque um coach, uma formação, na formação que eu tenho, né? A gente está de frente para uma pessoa e acreditando que você tem isso, você consegue se desenvolver, você precisa de um apoio. Eu não sou guru de ninguém, eu não vou aqui te dar resposta, eu vou te apoiar numa descoberta e numa jornada de crescimento, né? E você passou por várias para poder tomar essa decisão. E é importante. E aí, fazendo o link com o que você falou agora há pouco, o teu perfil é um que precisava escutar algo do tipo, olha, você tem fatos que te dão segurança, né? Eu poderia estar na frente de uma outra pessoa, que não é o Di, que precisaria falar assim, você pode arriscar, você pode, né, que tem essa necessidade de escutar ou um fato diferente, que não tem a ver com a segurança, mas que o coloque em movimento. E aí isso é perceber, é entender com quem a gente está conversando, entender de perfil comportamental. E aí eu faço o link com o que eu falo toda hora. Todos nós devíamos entender de comportamento humano. Está faltando as pessoas entenderem de ser humano. Tá, muito, muito, meu Deus. Rê, você foi falando e me lembrei. Tá chegando o pessoal novo aqui, a gente está na metade mais ou menos da live já. Tá chegando mais um pessoal, quero dar boas-vindas, o pessoal que está entrando, tem uns amigos que estão meus, os convidados do dia também, que vão se tornar meus amigos, sejam bem-vindos. Se vocês estão escutando bem, deem um ok, para a gente sempre avisar a gente. Se quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, pode fazer, né? Essa live fica gravada, vai ficar no meu perfil gravado, e depois o Di também vai poder linkar lá no perfil dele. E gente, sigam o Di, tem um monte de coisa acontecendo lá no perfil dele, tem informações também dos trabalhos dele lá que ele vai falar mais um pouquinho.
E para quem quiser receber material adicional, na minha bio tem um link. Você entra no canal e a gente vai começar a divulgar. Por exemplo, um material que eu vou liberar é como é que funciona o posições perceptuais, né? Um começo aí de uma explicação rápida, né? Para poder receberem uma informação, um pouquinho sobre perfis comportamentais, né? E as ações seguintes que nós vamos ter. Nós vamos ter umas masterclass para frente, vai ter participação desses meus convidados, vão ter participação deles em algumas ações com o pessoal que estiver lá no grupo, tá? Di, conta mais do seu desenvolvimento, da sua jornada. Aí eu fui lembrando agora também, quando você foi falando, o papel da arte nisso tudo, né? Pra você ver como a gente recebe esse insight, esse questionamento poderoso de lugares que você não vê. Então, daí eu tava já, né, num nível assim. Eu fiz um mega de um evento dentro da empresa que me deram um mega desafio. Tipo, eu tinha que fazer o que eu fiz em um mês, algo que era tradicionalmente para 3 ou 4 meses. Eu fui lá e fiz, entreguei. Depois de 650 mil mudanças e versões da mesma coisa para fazer o negócio. Sim. E chegou no fim do evento e foi para o nível de direção da empresa. Então, tinha muita gente grande aqui de olho nisso, porque se fosse bem, estas pessoas grandes sairiam bem na foto. Só que quem fez tudo, promoveu tudo, botou a mão na massa, ou aqui. E se desse alguma merda, desculpa, não pode falar palavrão na live. Ia estourar em quem? Quem era o elo fraco da corrente naquele momento? Eu. Não tinha mais ninguém embaixo de mim. Não tinha eu brinco, né? Que eu falo que não tinha estagiário para jogar nas costas do estagiário. E o que aconteceu? E para alguém que precisa ter um perfil de segurança, isso é uma baita de uma pressão. Não, eu brinco porque eu já fui muito estagiário e arrebentou muita corda pro meu lado também. Por isso que eu falo que sobra sempre pro estagiário se ele estiver lá, né? O que é uma pena. Mas vai descendo em cascata e foi o que aconteceu. A pessoa que estava na direção, eu não sei o que aconteceu, nem me lembro, ficou em pé da vida porque o evento estava um sucesso. Todos os diretores da empresa amando, elogiando, falando, nananã, mas aconteceu um negocinho assim e a pessoa, na minha gerente. A minha gerente veio em mim. Sim. A gente estava em São Paulo. Naquela noite eu voltei pro hotel tão pé da vida que eu olhei pro espelho e tive uma conversa poderosa comigo mesmo no espelho. Eu comecei a falar. Eu falo muito sozinho quando algo está me incomodando muito. E aí chegou uma hora que parece que o espelho me perguntou, tá, e você vai fazer o quê então? Vai ficar aqui só resmungando, reclamando? O que você vai fazer? E eu respondi, você sabe o que fazer, você tem que sair. E aquilo me deu um coisa assim, tipo... Tá, é isso que eu vou fazer, mas vamos com calma. Né? Vou me estruturar, vou pensar, nananã. Isso foi uma semana antes. Na semana seguinte, desdobrou do evento de diretores para gerentes. Um sucesso o evento, mas não foi um sucesso para quem estava acima de mim. Me chamaram numa sala e Só que nessa vez, a minha gerente naquela época olhou para mim e perguntou assim, eu queria te ouvir, porque eu não sei mais o que falar. E aí eu não fiquei quieto naquele feedback. Beleza. Cheguei de noite e fui assistir um filme. É um filme que conta uma história muito parecida de alguém que ficou pé da vida e largou tudo. Você tem mais ou menos uma ideia de que filme que é? Não lembro. Acho que você me contou, mas eu não lembro. Não lembro qual que é. Comer, Rezar e Amar. Nossa, é verdade! É verdade! Eu já tinha assistido esse filme há muito tempo atrás. Aí começou a aparecer na timeline do meu Netflix e ficou lá por um tempão. E eu mesmo dizia, eu não vou assistir porque eu vou tomar uma decisão. Eu não vou assistir porque eu não vou tomar uma decisão. Uma semana antes, a minha decisão na frente do espelho. Uma semana depois, aquela conversa que me deixou, falei, não tô acreditando que eu tô recebendo esse feedback sem merecer. Cheguei em casa, assisti Comer, Rezar e Amar. No dia seguinte, eu pedi demissão. A arte te provocando. Foi a cerejinha, foi assim, tipo, o estopim que faltava. Mas eu precisava de segurança, né? Eu não pedi demissão e saí imediatamente. Eu ainda fiquei, negociei com a empresa, terminei, isso era metade do ano, era junho. Eu fiquei até janeiro do ano seguinte, porque para mim isso ia me dar uma segurança financeira.
E ao mesmo tempo foi assim, não, olha, eu termino os projetos que eu me comprometi e tal, mas a partir do ano que vem não contem mais comigo. E Foi assim. para quem precisa de uma segurança, e aliás, todo mundo vai precisar, eu acho isso importante para todos, né? Mas principalmente para quem tem essa questão da segurança, que é você tomou uma decisão, você precisa fazer de imediato? Não, você pode planejar o teu curso, você pode colocar as ações, né, de uma forma que você vai se sentir seguro e trabalhar com essa sua jornada para o momento certo sair. O que a gente tem que tomar cuidado é que às vezes a gente evita uma conversa, ou a gente sabe o que tem que fazer e não faz, e fica se remoendo e entra no oposto, que é ficar se culpando, ficar se cobrando, e não sai desse estado que não é transformador, que é esse estado que é paralisador, né? Então, percebam, se vocês, quem tá assistindo aqui, quiser fazer comentário, gente, pode fazer, tá? Mas percebeu que que estagnou, percebeu que tá doendo, tá te deixando de uma forma que você não consegue andar, você tá no momento que você precisa de uma conversa poderosa. Tá precisando de um momento que você precisa, peraí, e aí, como é que eu vou para frente? Como é que eu ando? Como é que eu me coloco em movimento? E aí não tem uma regra dizendo que é sair do lugar, é tomar uma decisão consciente com base na sua necessidade, no seu projeto. Que você poderia também tomar uma decisão de, tá bom, então eu vou mudar, eu vou fazer alguma coisa diferente e continuar lá. Mas já não era mais, porque já estava no momento mesmo de sair. Então não existe resposta certa, existe se colocar em movimento. Né? E a jornada é mais importante do que só a meta final, né? Isso é uma coisa que é importante a gente deixar claro. E a gente discutiu isso algumas vezes, as pessoas acham que coaching, processo de desenvolvimento, a gente fica focado na meta. Fica lá pensando na meta. Não, gente, o importante é a jornada. O importante é o processo de transformação, o processo de chegar lá. E você pode readequar o teu curso, ajustar o teu curso a hora que quiser. A hora que quiser, no movimento, porque a gente está em constante movimento, né? O que não pode é se sentir estagnado. Parou, tem alguma coisa que você precisa se colocar em movimento, né? Você lembra que eu perguntava naqueles, não sei se você vai lembrar, porque já faz um tempinho, mas que nos exercícios que a gente fez, ou nas conversas, eu sempre coloquei a pergunta: o que você está vendo, o que você está sentindo e o que você está ouvindo? Sim. Percepções que vão para o que você acabou de falar, falou agora há pouco também no teatro, né? Que é uma experiência completa, que não adianta você só ver, você tem que prestar atenção no que você escuta, prestar atenção no que você sente, porque daí você coloca o teu corpo inteiro, né? Não só teu cérebro, você coloca o teu corpo inteiro na experiência. E aí que a gente entra no conceito de presença, né? Que tanto se fala hoje, né? O teatro é um lugar que falou muito disso, as artes em si, né? Você não produz arte se você não estiver presente, mas você tem outras linhas, né? As orientais, yoga... fugiu o nome da outra agora, mas... meditação, budismo, sempre fala do você estar presente. E o você estar presente é essa conexão entre corpo, mente, respiração. Então tudo isso entra também nisso que é super importante hoje em dia, e a gente não é à toa que cada vez se fala mais sobre estar presente. Eu tenho a impressão que quanto mais a gente fala sobre alguma coisa, é porque menos essa coisa está acontecendo. E sabe o que é mais louco? Porque eu trabalho com várias técnicas. Todas as técnicas falam esteja presente. Programação linguística fala, o Theta Healing fala, Reiki fala esteja presente, a meditação guiada fala, o coaching você tem que estar presente, senão você não toma uma decisão. Mentorias tem que estar presente. Programação linguística a gente faz sentir presente, tipo, a gente te comanda teu cérebro para você sentir a presença. É extremamente importante isso hoje. É extremamente importante. Cara, que conversa poderosa. Eu tô adorando. E aí, gente, vocês estão gostando? Façam algum comentário. Digam aí pra gente que vocês estão gostando. Perguntem, eu tô vendo gente que entrou. Gente, oi, tudo bem? Prazer para quem eu não conheço e feliz da vida por ver as pessoas que eu conheço aqui também.
tem gente que trabalhou comigo, pegou essa época minha de decisão, se quiser fazer perguntas, que naquela época a gente não podia falar, hoje pode, já passou bastante tempo. Lembrando, a live vai ficar gravada no meu perfil, tá? Então, os comentários aqui agora não ficam salvos para depois, porque a plataforma faz isso, né? O Instagram faz isso. O que é ao vivo, quando depois que a gente publica, não fica mais, é só o vídeo, né? Mas depois também podem comentar, podem mandar direct também pro Di, podem fazer perguntas que a gente, com certeza, dá continuidade. A Conversa Poderosa, ela não acaba. Ela, né, tem os momentos, mas ela não acaba. Tá bom? É isso aí. Estou super à disposição também, exatamente. Pode ir. E, gente, ó, os conteúdos que a Renata manda no News da Integralidade, lá no perfil do Telegram, são conteúdos muito bons. Se você está buscando também, né, um autodesenvolvimento, entender mais um pouco sobre algumas coisas, entra nesse mailing, você não vai se arrepender, não. Vem participar das conversas, né? O Di está sempre por perto, os outros que eu estou convidando também estão sempre por perto. Se vocês quiserem indicar pessoas para participarem aqui de uma conversa, tá? A gente vai ser super bem-vindo. Esse conteúdo, essa troca, elas têm que continuar. Eu falo que, como é que é? Show must go on. Tem que continuar. Fazendo link com o que a gente assiste aí, né? Entendeu? Não para por aqui, não. O que mais você pode dizer pra gente aí de transformação? O que mais você quer falar? Fala um pouquinho também do seu trabalho, como é que tá agora, a Bela Flor, como é que estão as suas atividades? Fala um pouquinho. Então, é aí que eu ia chegar também num outro ponto que você comentou e eu lembrei, né? Você falou de que não existe a resposta certa, né? Não existe, a gente sabe disso. A gente procura a resposta, receita de bolo e não tem. Quando eu fui fazer terapia com a Renata lá no meu processo também de terapia integrativa, também queria a resposta de bolo, eu saí de lá e tecido porque não tinha. A gente sabe que não tem, mas a gente quer porque é mais fácil. E se você me perguntar se chegou onde você queria, não sei, não cheguei, estou longe de chegar onde eu queria quando eu tomei aquela decisão naquele momento. E naquele momento ela foi importante para mim. Hoje eu me questiono de novo se eu não tenho que voltar para um lugar tradicional, mas quando eu questiono ainda vem um negócio aqui dentro dizendo não volta, não ainda, continua, né? Então, assim, existem sim os momentos de insegurança, existem os momentos de, será que eu tomei a melhor decisão naquele momento? Claro que existe, sempre vai bater, acho que em qualquer decisão que a gente toma na vida, né? Mas por que eu tô falando disso, Rê? Porque realmente mais importante do que saber se eu fiz uma escolha certa no sentido de, é esse o meu caminho de sucesso agora, é a jornada que eu fiz até aqui. Porque quando eu olho esses últimos 4 anos, cara, eu fiz tanta coisa nova. Eu tive tanta oportunidade que se eu estivesse lá ou em qualquer outra empresa, claro, eu teria tido outras oportunidades naquele universo. A gente sempre tem. Mas aqui eu tive uma jornada fantástica. Até esse momento a jornada foi muito boa. Então, eu acho que sim, é muito melhor o movimento do que a resposta certa, né? De, tá certo, tá errado, tomou a decisão. O movimento. E se um dia eu tiver que voltar, eu volto, não tenho problema com isso, sabe? Se precisar botar o currículo embaixo do braço, ou se eu voltar aqui com meu pai, eu tô na casa do meu pai no interior e ficar com ele, ajudar, eu volto, porque eu acho que o importante é isso, é a jornada que a gente faz. E, claro, para fazer a jornada também tem uma certa segurança, né? Eu posso, não tô enlouquecido fazendo jornada. Tem gente que faz e tem espírito aventureiro, eu não tenho. Então, eu tenho que fazer com essa segurança. E o que está acontecendo hoje, assim, né? A pandemia foi um balde de água fria no novo Diogo. Porque o que aconteceu? Então, eu me propus, quando eu fiz a escolha de que eu ia buscar a vida artística, a carreira artística, que eu fiz um paralelo de quando eu fiz faculdade, comecei como estagiário, até crescer dentro da empresa. Então, eu fiz o mesmo paralelo. Eu falei, vai levar um tempo para eu me estabilizar nessa nova carreira. Então, eu coloquei para mim 4 anos. Nos primeiros 2 anos, eu ia estudar muito e tentar praticar muito. Afinal de contas, eu já tinha meus 36 anos de idade, 34, 35 por aí. Não tinha muito tempo para ficar estudando demais, mas precisava. Tem muita gente que já vem da carreira e eu estava entrando na carreira. Então, eu coloquei assim, 2 anos
para eu me focar mais no estudo e na preparação e fazendo um monte de coisa para ir adquirindo experiência, e 2 anos para começar a me jogar com a cara e com a coragem para entrar mesmo como profissional. Bateu os 2 anos de estudo, ia começar os 2 anos para a coisa acontecer, veio a pandemia. Então veio também esse momento, por isso que eu falo que, né, chegou esse momento de ficar questionando se eu fiz a escolha certa, se não fiz, blá blá blá. Aí o que acontece? Nesse momento de pandemia, então, aconteceu pouquíssima coisa. E eu também estive num lugar onde eu não consegui sair desse lugar, né? Eu queria ter me movimentado muito, mas eu não consegui. Eu vi colegas vindo para a internet, fazendo um monte de coisa, e canal no YouTube. Eu comecei e não consegui levar adiante. Então, foi um balde de água fria. Ao mesmo tempo, foi aonde eu comecei a me concentrar, né? Em casa, não tinha o que fazer. Eu, junto com mais alguns amigos, a gente começou a escrever projeto para edital, né? E aqui o projeto é possível, a gente não precisa estar junto para escrever. Tendo aqui a conexão, a gente se fala. Então, a gente começou a enviar projetos para editais, e esses projetos estão dando frutos. A gente já teve 2 projetos aprovados. Agora, em agosto, vem a resposta de mais um. Mentira, para não dizer aprovado, foram 3. É que um deles não alcançou nota suficiente para chegar a receber o recurso. Mas ele foi aprovado, né? Ele foi selecionado. Sim. Agora a gente está esperando a resposta de mais de um. Assim que tudo terminar agora, né? Que tudo terminar não, que vai um tempinho, mas que a gente está, né, com vacina e as coisas ficando mais seguras, a gente deve retomar. Eu estava escalado para uma websérie que vai ser feita para o YouTube, que chama Sem Vida, e que conta aí um mundo apocalíptico, pós-apocalipse zumbi, então tem essa temática zumbi e tal, é bem, bem legal. Então a gente começou a gravar uma semana antes que tudo parou aqui no Brasil. Então a gente está esperando, né, o diretor está esperando as coisas ficarem mais seguras para a gente retomar as gravações dessa série. Então eu estou com essa série na gaveta. Agora, meados de novembro, a gente deve começar a produção de um curta-metragem, que é um desses projetos aprovados. O projeto que a gente aprovou agora é para celebrar um cineasta e um filme que foi criado, produzido no Paraná, gravado em Santa Catarina, mas surgiu aqui, surgiu em Curitiba. Faz 50 anos esse ano e é um nome super bacana do cinema nacional e paranaense. A gente teve o projeto aprovado e vai ter um evento de celebração dos 50 anos desse filme, desse cineasta. Esse cineasta já está com 86, que se chama Silvio Bach. E o que a gente vai celebrar é a obra dele, que completa 50 anos, que chama A Guerra dos Pelados. Então é um projeto também em desenvolvimento agora para novembro. E por enquanto é isso que eu estou me lembrando agora. Estou fazendo aqui meus trabalhinhos também de consultor, né? Agora eu estou aplicando no Paraná Banco, um treinamento na área de comportamento humano, entrevista comportamental, enfim, eu tô indo aí como, né? E fora as outras coisas, eu falo que hoje eu sou muito multi, o que aparece eu tô meio que fazendo, né? Hoje eu divulguei no meu Instagram que eu tô levando mel para Curitiba, porque meu pai é produtor de mel, então eu levo para Curitiba para vender o mel. Então assim, eu vendo mel, eu vendo suco de uva, eu sou ator, eu faço produção cultural, faço treinamento e desenvolvimento, estou meio que com vários bracinhos aí em atividade. Frentes, né? E isso te deu... você também está enfrentando, está encarando esse momento da pandemia. Sei que não foi fácil, principalmente para artes. A gente fez alguma atividade, né? A gente fez uma atividade com o movimento cultural, a gente está sabendo como que está apoiando, né? Mas assim, você ajustou o teu curso, você está direcionando, você não tá, é o que você falou, você não chegou lá ainda, mas você está a caminho de chegar no seu objetivo, e está ajustando, e está experimentando, e está ganhando experiência, isso que é importante. Tem alguém perguntando agora, deixa eu ver se a Silvia acabou de entrar. Sim, Silvia, vai ficar gravado. Maravilhosa. Já teve na outra live. Teve com a gente junto. Na outra. Obrigado, Silvia. Silvia, sim, vai ficar gravado, vai ficar no meu perfil, tá? E depois o Di vai fazer o link pro perfil lá dele também, para colocar lá. Então, assim que a gente termina aqui, já publico. Eu não deixo para depois, não. O Di já publica aqui, tá bom? E bem-vinda, tá? E, Di, você sabe que tá dando exatamente 1 hora agora, né? A nossa conversa nem Sério?
Eu não enxergo, né? Quando a gente entra aqui na live do Instagram, sobe o relógio. Eu não consigo enxergar, então eu não faço ideia de quanto computador aqui tempo. do lado, porque senão eu não vejo, também não percebo, né? E assim, fala para as pessoas assim, ó, uma mensagem final, assim, que você quer deixar, falar dos seus perfis, né, para as pessoas te seguirem, também falar uma mensagem final sobre o poder, né, para você, o que foi importante da Conversa Poderosa. Toda a nossa conversa hoje mostra isso, né? Mas agora no formato de um resumo aí pra gente. Eu tenho o hábito, né, gente? Eu sei que por mim eu ficava aqui até de madrugada com o dia, a gente conversando, mas eu tenho o hábito de fechar a live com 1 hora, né? Encerrar, porque é toda quarta-feira e é o meu jeito de ser, de colocar ali esse tempo, tá? Tá Então fala aí pra certo. gente o encerramento, o que você quer falar de encerramento, fala para seguir lá as atividades. Eu sei que eu quero te dar parabéns, porque tem várias frentes de atuação aí, que eu sei que estão vindo coisas legais aí. Eu tô aqui na arquibancada para assistir, para aplaudir, né? Então me conta, fala aí. Obrigado, Rê. Eu até ia escrever no chat, mas daí eu lembrei que depois na gravação não fica o chat, né? Eu ia colocar os perfis ali. Mas o meu perfil pessoal é esse, o da live, né? É _Peroni. É pessoal / profissional. É onde eu divulgo meu trabalho de ator, né? Eu, de Peroni, como ator e como pessoa, né? E aí eu tenho o perfil que é o @belaflor, tudo junto, _producoins, que é onde eu direciono um pouco mais os trabalhos aonde eu não estou tão na frente, né? Eu não estou no palco, não estou na câmera, mas eu estou produzindo, seja conteúdo cultural, né? Então esses projetos digitais e tudo mais vão sair com esse meu selo Bela Flor. E também o trabalho de desenvolvimento humano que eu faço também sai com o selo Bela Flor. Bem rapidinho, por que Bela Flor? Porque a minha mãe biológica se chamava Roseli, minha segunda mãe se chamava Loiri, as duas têm nome de flor e as duas foram belas flores na minha vida e eu decidi fazer disso. E surgiu de um brainstorm comigo mesmo. Eu pensando que nomes eu ia dar para minha eu presa e veio uma hora lá Bela Flor e eu falei, cara, é isso. Então, daí que vem essa coisa. E porque eu quero manter no meu trabalho e no meu jeito de ser as energias que elas eram para mim, que ainda são, a forma delas verem o mundo e de serem nesse mundo. Então é um pouco por isso que eu decidi isso pela Bela Flor. Então, underline Bela Flor. Deixa eu falar. O mais lindo disso é que você está fazendo uma das coisas que a gente aprende na terapia integrativa. Você está honrando os seus ancestrais. Você está colocando eles com a sua essência, trazendo a força deles para o teu trabalho. Parabéns. Obrigado, Rê. Parabéns. Continua. Então segue aí, gente, para ver as coisas que estão acontecendo. A Bela Flor tá paradinha um pouquinho esse mês, porque eu vim aqui para o interior. E quando eu venho aqui com a família... Oi, Rê. Pode continuar. Oi, Rê. Alô? Tá me escutando? Agora sim, voltou. Apareceu aqui, acho que eu travei. Eu comentei que eu tô com a Bela Flor paradinha, porque quando eu venho e fico com a minha família, eu meio que fico com a minha família, sabe? Eu dou um tempo das redes sociais. Então, assim, o que eu gostaria de dizer para quem está nos vendo agora e quem vai ver depois? Primeiro de tudo, se permita. Eu acho que a gente precisa... Ai, meu Deus, eu travei de novo? Ou foi você agora, Rê? Tem um delayzinho, mas tá vindo. Ah, tá. Não, é que para mim ficou a bolinha girando aqui mesmo, tudo travado. Que se permita. Eu acho que a gente precisa se permitir entender os nossos momentos, entender o que a gente sente, dar ouvido para isso, porque eu acho que a primeira conversa poderosa que sai é da gente. Nosso corpo fala, nossa mente fala, e a gente está tão ocidentalizado que a gente não ouve. Mas se a gente dá um espaçozinho para que ele se manifeste, é aí que talvez a gente então busque esse lugar de encontrar alguém, né? Para ter, de fato, tirar um pouco da gente. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa e fui uma pessoa de nunca buscar ajuda. Porque eu sempre achei que eu tinha que resolver todas as minhas questões sozinhos, porque a impressão que eu tenho é que eu estou incomodando os outros se eu levar os meus problemas para os outros. Mas é interessante que toda vez que eu precisei sair realmente de uma
uma angústia, uma aflição, foi por causa de uma outra pessoa com que... Claro, a decisão foi minha, tudo foi meu, mas foi uma interação, foi uma conversa poderosa que gerou esse tipo de situação. Eu sozinho não teria tomado a decisão. Eu sozinho talvez estivesse lá até hoje. Eu sozinho não teria arriscado. Eu precisei de sim processo de coach, precisei de terapia, precisei de pessoas próximas que me conheciam para me dar um chacoalhão, para me, né, fazer acorda, menino, para a vida. Então, eu acho que a gente primeiro precisa se ouvir, entender que chega um momento que, peraí, deixa eu buscar ajuda, e essa ajuda pode ser, sim, profissional ou não. Recomendo o profissional, porque, às vezes, tentando sozinho fica mais difícil, viu, gente? Porque eu tentei também, acredite. Tentei sozinho. Então, a gente precisa ser provocado. Para a gente sair do lugar, para a gente fazer alguma coisa, a gente precisa ser provocado. Mas para isso a gente precisa se permitir estar aberto. Então se alguém às vezes fala algo para você, não leve assim para o lado do tipo, pô, tá apontando o dedo para mim. Às vezes é a pessoa que está mostrando o ponto cego que você não está enxergando. Isso é importante. Então volta um pouquinho, respira um pouquinho, tenta trazer, né, nesse jogo que a gente falou no início da live, né, nesse exercício, sai do ambiente e tenta olhar como observador para tudo isso. Não olhe com julgamento. Às vezes as pessoas estão querendo só ajudar. E, se possível, gente, procura a Renata, viu? Vem ter conversa poderosa com ela, porque resolve. Eu provoco. Não adianta, eu provoco mesmo. Eu gosto de provocar. Provoca tanto que um dia eu olhei para ela e falei assim, para, você sabe que isso não vai funcionar comigo. Eu não queria responder. Eu não estou falando nada, vou responder. Eu não queria responder, eu não queria falar. Daí eu inverti o negócio, falei, para de perguntar, para de colocar coisa aqui que eu não tô afim agora. Vocês verem o nível da provocação. Mas foi muito bom. Eu sabia que você ia aguentar, eu sabia que era necessário naquele momento. E agradecer. Técnica, isso é importante. A gente sabe que é um bom profissional, sabe até onde consegue provocar naquele dia, tá? Conheço alguns aí que, por favor, fazem umas provocações e tiram a gente do prumo e a gente não volta. Não pode. Um profissional tem que ser um profissional, procurar realmente profissionais bons. Eu conheço vários que têm uma boa metodologia, são éticos, são dedicados, não julgadores, tá? Eu falo, não procura guru, não. Ninguém é guru aqui, tá? Tem que ser, esse trabalho é um trabalho de bastidor. A gente é apoiador do teu processo de transformação. Tá? Isso é muito importante. Sério. Isso é muito sério, muito bem colocado. A Silvia, a Lia colocaram aqui para a gente não esquecer. Ontem foi aniversário do Di. De novo, dá parabéns. Obrigado, Lia. Um ano aqui, né? Começando nova jornada. O meu foi semana passada. Eu falei, começamos uma nova volta, nova jornada em torno desse nosso astro-rei, né? Então, Leonino, gente, Leonino é fogo. O astro-rei tem que estar presente. Tá bom? Então, de novo, isso. Parabéns. Então, quero deixar também então, os parabéns para você. Eu esqueci, se você não falasse, eu ia ter esquecido que o teu foi semana passada. Ai, que vergonha. Você mandou semana passada. Eu adorei. Foi um presente delicioso. De autoral ainda. Foi. E agradecer pela oportunidade que você teve, a confiança de estar aqui comigo para falar desse tema, que eu sei que ele é muito caro para você, que ele, né, é um lugar de muito valor para você. É mais do que só uma questão profissional da Renata profissional. Eu sei que é da Renata tentando buscar um mundo melhor para as pessoas e para quem está à tua volta e para quem te procura. Obrigado pela confiança. Obrigada, eu que agradeço. Novamente agradeço a tua presença. É sempre um enorme prazer. A gente tem bastante coisa, muita conversa poderosa e provocação ainda pela gente para fazer, né? Não vou falar que quando você volta, é quando você chega. Chegou já? Senão você vai aqui. Tá bom? Gente, Lia, obrigado. Silvia, obrigado, pessoal. Todo mundo esteve presente. Hoje eu consegui ver quem entrou aqui, então quero agradecer. Grandes amigos, parceiros, amigos do Di, que se tornam meus amigos também. Sejam bem-vindos e minha gratidão por vocês estarem conosco. Quarta-feira tem de novo. Toda quarta-feira, às 8h15 da noite, tem uma conversa poderosa aqui comigo. Vai ficar gravado e quem quiser receber material extra,
Link na bio, tá bom? Uma boa noite para todo mundo, bom descanso e muito obrigado. Fiquem bem em segurança, gente.